Oi, oi, vamos falar hoje sobre divórcio em defesa dos homens e o que você precisa fazer para se proteger todos os seus direitos. A minha advocacia especializada na defesa dos homens nada mais é do que defender o direito do pai ter uma guarda compartilhada com seus filhos, ter um regime de convivência com eles o mais equilibrada possível, tentamos chegar aos 50% de convivência aí, dividido com a mãe, e também para que ele se proteja de mulheres oportunistas que estão querendo a partilha de bens aos quais ela não tem direito, como, por exemplo, um casal que é casado sob o regime de comunhão parcial de bens, a ex-companheira não terá direito a partilhar o patrimônio que foi recebido por herança ou que ele já tinha antes do casamento. Até mesmo aquele bem que ele vendeu, que ele tinha já antes do casamento, ele vendeu e comprou outro bem durante a união. Esse bem ela não tem direito também, porque é fruto do dinheiro de antes do casamento. Então, é muito importante que o homem ele saiba que ele tem que procurar um advogado especializado em direito de família, em defesa dos homens, porque vai passar todas essas orientações para ele se resguardar em relação a patrimônio que ele já tinha antes de se casar e também da herança que ele receber ou da doação que ele receber em vida, porque tudo isso não entra na partilha de bens, então vai ser protegido, vai ser blindado a depender do regime de bens. E, inclusive, é possível alterar o regime de bens durante o casamento. Então, você pode colocar um regime de bens inicial, mas no curso do processo você pode alterar esse regime de bens e para isso um advogado especializado ele vai te ajudar e te orientar como fazer esse procedimento. Então, o primeiro ponto aqui que eu sempre digo a você em relação a patrimonial, foi tudo que eu já expliquei aqui agora, sobre herança não entra, doação não entra, bens que já existia antes, mesmo que vendido e comprado outro, não entra também, porque vai ser abatido aquele valor. Então, somente o que foi, de fato, adquirido de forma onerosa durante a união é que vai entrar nessa partilha de bens, se o regime de casamento for o regime de comunhão parcial de bens, que é a regra no Código Civil brasileiro, é que a maioria dos casais brasileiros se casam. E aí vai ter a diferença, caso tenha se casado no regime de comunhão universal, mas vai ser menos de tudo que já existia antes e existia depois. Se for separação total de bens, não vai ter direito a nada em caso de divórcio, somente o que tiver no nome de cada um. E por aí vai. Aí tem um outro regime que é a participação final nos aquestos, mas ele é muito pouco utilizado, mas ele basicamente rege também o que está na regra do comunhão parcial de bens, que não vai entrar tudo isso que eu já mencionei agora anteriormente. Além disso, outra forma de se prevenir, o advogado ele vai te orientar e te ajudar, que dívidas também partilha. Então, as dívidas contraídas durante a união, as dívidas contraídas, seja somente por um dos cônjuges, será partilhada meio a meio entre os cônjuges. Então, partilha bens e partilha dívidas. Também é outra coisa que geralmente não sabem que existe essa partilha e é muito importante estar muito bem orientado porque também partilha-se dívidas. Terceiro ponto para você consultar com seu advogado especializado em direito dos homens para se proteger é em relação à guarda de filho. Em geral, a mãe não quer guarda compartilhada. Então, o pai, ele vai buscar um advogado para lutar pela guarda compartilhada para ele, que essa guarda compartilhada significa que ele vai ter o poder de decisão e de responsabilização em conjunto com a mãe em relação ao filho ou aos filhos. Quarto ponto para você se proteger é o regime de convivência, porque vai delimitar dias e horários específicos para você buscar, para você levar para dormir na sua casa e vamos tentar garantir ao máximo que você tenha o máximo de convivência. Preferivelmente dividir 50% aí da convivência, o período que fica na casa do pai, que fica no caso da mãe. Nós vamos te orientar, te ajudar com toda essa situação relacionada aos filhos. E em quinto lugar, quando há filhos, também muito importante é em relação à pensão alimentícia. Porque o homem, ele tem que sair na frente. Ele precisa rapidamente procurar um advogado
para que ele ofereça uma pensão alimentícia de acordo com a capacidade econômica dele. E aí os filhos eles vão ter que se adequar a uma vida no patamar que o pai tem capacidade para contribuir. E claro que vai ser avaliado também se a mãe tem rendimentos, porque se ela também tiver renda própria, ela também poderá contribuir, porque o filho é responsabilidade dos pais, não somente do pai. Então tem muita mulher, muita mãe que vai para a justiça pedindo, porque eu quero 30%, 40% do que ele recebe, e não é bem assim, porque muitas vezes ela também recebe, então ela também vai colaborar, ela também vai ajudar na despesa. E outro ponto, não necessariamente vai ser no percentual, porque vai ser feito uma planilha de gastos para saber quais são os gastos reais por mês daquele filho ou de cada filho, para aí, através dessa planilha, chegar ao valor, que é o valor da capacidade econômica desse pai, junto com a necessidade dessa criança, e vai ser avaliado o que a gente chama de trinômio: possibilidade, necessidade e proporcionalidade, porque também vai ser proporcional ao salário, ao que cada um ganha, ao que o pai e a mãe ganham. Então, se o pai ganha mais que a mãe, geralmente ele vai pagar proporcionalmente mais do que a mãe, que é proporcional ao salário dele, à renda dele. Então, vai ser feita essa planilha e o advogado, ele vai se antecipar e ele vai para a justiça oferecer esses alimentos já com pedido liminar, para garantir que esse pai pague o valor correto e justo de pensão e não corra o risco de ter uma decisão contra ele, condenando ele a pagar 30%, 40% do salário dele para o filho, porque muitas vezes a necessidade do filho nem é tudo isso. Às vezes a necessidade do filho é de receber 20%, é de receber 15%. Então você não pode correr o risco de ser processado, de ter uma ação de alimentos contra você, mandando você pagar. Então, você vai se proteger, você vai se precaver procurando um advogado especializado para que seu advogado se antecipe e ele ofereça os alimentos e ele peça a guarda compartilhada com regime de convivência 50%, que ele pede a partilha das dívidas se houver e que ele entre com a partilha de bens conforme o certo, o correto, conforme o regime de casamento que foi adotado, o regime de bens adotado no casamento. Então você vai se proteger dessa maneira, porque o seu advogado vai cuidar desses 5 pontos que eu falei aqui, te passando todas as orientações, soluções, a estratégia jurídica de como vai atuar e como vai te ajudar para que ele consiga obter sucesso e você consiga ganhar todos os seus pedidos, resultado em todas as suas ações. Então, essa é a maneira para você se precaver, se proteger, se blindar e conseguir ter a melhor solução jurídica para a sua situação. E para isso, conte conosco e é só entrar em contato aqui pelos links que estão aqui. Será um enorme prazer também poder te ajudar.